Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Eu sou o Coronel Eduardo Mundim, comandante operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Eu estou aqui na sede do Comando Operacional, em Taguatinga, onde nós vamos receber novamente aqui o nosso ex-comandante, Coronel Paulo José, onde nós vamos fazer um bate-papo, onde ele vai falar da trajetória, continuar falando da trajetória da carreira dele e sobre a história da nossa corporação. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Obrigado. E aí, a vinda, pegou uma chuvinha ou nada? Muita chuva. Né? Em Samambaia estava chovendo copiosamente, mas a gente passou bem, né? Tranquilo, foi sem problema nenhum. Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema. Hoje é o nosso terceiro encontro, né, comandante? E nós chegamos até até o final de 65, né? Bom, vez. Até aí, o nosso foco, né, era não desaparecer, porque as perspectivas eram muito negativas. Todo dia tinha um problema que nos ameaçava e que nós tínhamos que correr atrás para evitar que deixasse de existir a Polícia Militar e o Corpo Bombeiro do Distrito Federal. Até então, até o final de 65, nós não tínhamos identidade nenhuma, né? Nós não éramos nem PMDF, nem CBDF. Né? De optante, a gente tinha passado a Corpo de Bombeiro do Ministério da Justiça. Daí, quando viemos para Brasília, ficamos no Departamento Federal de Segurança Pública. Então, a gente estava sem identidade. Em 65, até o final de 65, nós conseguimos o que eu considero que foi a maior vitória nossa, que foi a nossa emancipação, foi a manutenção da nossa autonomia. Porque no orçamento de 65 para 66, a Polícia do Distrito Federal já queria que as nossas verbas fossem globalizadas e ficassem sob a responsabilidade deles. Eu fiz aqui anteriormente um documento que foi encaminhado ao comandante-geral da época, que eu não me lembro, acho que eu falo sobre esse período de 66, vai ficar mais fácil. Ótimo. A gente já ia acompanhando por aqui, porque evita a improvisação. Então eu coloquei aqui, ó. Na elaboração da proposta orçamentária para o ano de 66, a Polícia do Distrito Federal propôs que as verbas da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo Bombeiro do Distrito Federal fossem todas englobadas e controladas pela sua contadoria. Né? Então, se isso tivesse acontecido, nós estaríamos numa situação muito difícil, porque não teríamos mais recurso nenhum. Tudo seria controlado pela Polícia do Distrito Federal, e aí nós estávamos dentro da Polícia do Distrito Federal definitivamente, sem chance de mantermos a nossa corporação independente. Né? E aí eu coloco aqui, foi longa a história que envolveu a batalha pela manutenção da secular autonomia das corporações. Graças a Deus vencido, que permitiu que o Corpo Bombeiro do Distrito Federal se transformasse numa grande corporação. Eu acho que esse é um marco importantíssimo da nossa história, né? Essa conquista que foi no final de 65, naquele documento que eu expus anteriormente, que eu tive que levar para o Rio de Janeiro para registrar no Ministério da Justiça e que colocou no orçamento da União as nossas verbas isoladas das verbas da Polícia do Distrito Federal, inclusive aquele dinheiro para construção de moradia e construção de quartéis. Ok? Então, eu acho que isso é importantíssimo para a gente entender. Se não tivéssemos conseguido aquilo, a nossa situação ficaria muito... Nós estaríamos na Polícia do Distrito Federal e não teríamos condição de sobreviver.
Aí eu disse o seguinte a partir daí, nesse documento. O fato mais importante do ano de 66, aí nós vamos entrar em 66, foi sem dúvida nenhuma a promulgação pelo presidente da República do Decreto-Lei 9, do dia 25 de junho de 66. Mas antes disso aí, nós ainda tivemos algumas batalhas. Então, antes desse mês de junho, como eu tinha dito anteriormente, o coronel Osmar tinha sido punido com 30 dias de prisão e eu tinha sido proibido de vir a Brasília. Tinha conseguido quebrar essa punição, no meu caso, e tinha vindo a Brasília e conseguido aquilo. Mas, resolvida a questão no Congresso, né, que era importantíssima para nós, eu retornei ao Rio de Janeiro. E aí, a partir de janeiro de 66, eu não tinha mais autonomia, digamos assim, para voltar para Brasília. Então, em janeiro e fevereiro, eu fiquei, como ficava todo ano, na Escola de Educação Física do Exército, porque tinha colônia de férias e eles sempre me convidavam para fazer parte da colônia de férias lá, chefiando uma turma nesse contexto. Terminado o ano, iniciado o mês de março, aqueles militares do Distrito Federal que estavam em Brasília e que regressaram para o Rio de Janeiro, eu acho que eu já tinha falado nisso também, que todos os que tinham vindo para Brasília até na primeira turma de 64 estavam esgotados, fisicamente, moralmente, emocionalmente. Então, foi feita uma substituição. Vieram outros e eles retornaram para o Rio de Janeiro. E nestes que retornaram estavam 6 da EFA. E o comandante da época, o comandante Coronel Osmar, em 65, no final antes dele ser preso, né, ele tinha alugado um prédio lá na Rua Escobar, ali em São Cristóvão, e tinha colocado a administração dele nesse prédio lá. E a partir de março de 66, esse prédio passou a ser utilizado também como sala de aula, porque foi montado o curso de aperfeiçoamento técnico de oficiais. E as duas primeiras turmas da EFA, que era a minha turma e a outra turma, a segunda turma, né? No total eram 8 da minha turma e 6 da segunda turma. Nesse total de 14, mas dos 6, por quê? Porque dos que se queimaram naquele incêndio da Buenos Aires, que eu também fiz referência, tinha pedido desligamento da escola e um tinha sido reformado como segundo tenente porque não tinha mais condições de permanecer. Então sobraram, eram 9, 3 ficaram fora de combate, então sobraram 6. Então da minha turma eram 8 mais 6, 14. Então 14 primeiros tenentes, né, ficaram como alunos desse curso de aperfeiçoamento, de aperfeiçoamento de oficiais. Ao meio do curso, eu ainda tive que voltar para Brasília. E isso é interessante que eu faça essa referência, porque aquele projeto que tinha como principal característica a construção de residências e a construção de quartéis, empacou na nova CAP, né? E o único que conhecia o processo de cabo a rabo era eu. Então, o comandante da época, que era o Major Martins, e na época ainda primeiro-tenente Almeida, me pediram para vir a Brasília, né? E eu vim a Brasília. E nós fomos a Nova Cap e conseguimos resolver os problemas que estavam parados lá, escolha de terreno, etc. E a transferência do recurso para a Nova Cap, porque a Nova Cap que ia construir. Então deslanchou e isso andou, né? Muito bem. Eu voltei para o Rio de Janeiro e tocamos o barco. Aí veio o Decreto-Lei 9. O que é o Decreto-Lei 9? Então, eu falo aqui, o fato mais importante foi, sem dúvida nenhuma, a promulgação pelo Presidente da República do Decreto-Lei 9, de 25 de junho de 66. Os principais fatos que decorreram do Decreto-Lei são: 1. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ficou subordinado ao prefeito. Vocês estão lembrados que naquela lei anterior, na Lei 4483, nós tínhamos ficado no Departamento Federal de Segurança, dentro da Polícia do Distrito Federal,
até 31 de janeiro de 1966, quando a gente seria transferido para a Prefeitura do Distrito Federal, dentro da Secretaria de Segurança Pública. Lembram disso? Então isso aconteceu. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ficou subordinado ao prefeito do Distrito Federal por intermédio do chefe de polícia, até que a Secretaria de Segurança Pública fosse criada, porque ela ainda não tinha sido criada quando foi promulgado esse decreto-lei número 9, apesar de falar que ela teria que ter sido criada em março, mas nós estávamos em junho e a Secretaria não tinha sido criada. Então, tinha apenas o chefe de polícia, e nós ficamos subordinados ao chefe de polícia, né, que era o coronel Jurandir de Palma Cabral. Era um oficial do Exército, da Reserva, e que foi nomeado chefe de polícia da Prefeitura do Distrito Federal. Então nós saímos, foi mais um passo da nossa trajetória, né? Lá do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura, do Ministério da Agricultura de volta para o Ministério da Justiça, do Ministério da Justiça para o Estado da Guanabara, do Estado da Guanabara para o Ministério da Justiça, de optante a co-bombeiro do Ministério da Justiça, de co-bombeiro do Ministério da Justiça para a Polícia de Brasília, da Polícia de Brasília para a Polícia do Distrito Federal e agora para a Prefeitura. Então, isso aconteceu de 1856 a 1966. Né? Foi todo, e com lutas ingentes para tentar reverter todas essas coisas que foram muito negativas na nossa caminhada. Então, a partir daí, o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, e aí era Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, que era muito importante, nós conseguimos garantir que o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal estava existindo e passava a existir de uma maneira mais formal, ficou subordinado ao prefeito do Distrito Federal por intermédio do chefe de polícia até que a secretaria fosse criada. Organizou-se os quadros do CBDS, tomando por base o pessoal que retornaram ao serviço da União de acordo com a Lei 4242, que foi aquela lei que eu falei lá no início, que foi a que permitiu. E qual foi esse quadro? O quadro da PM ficou em 1.200 policiais militares e o quadro do Corpo Bombeiro em 1.238, que era o número de bombeiros que tinham optado. A PM foi mandada de volta para o Rio e ficou a GEB e aqueles que foram aproveitados, os integrantes da GEB, da Guarda Especial de Brasília, e os poucos integrantes da Polícia Militar que já estavam aqui em Brasília. Então, o nosso quadro, nessa sentada aqui, que foi essa segunda fase que eu falo da organização, ficou um coronel, que era o Coronel Armar, 2 tenentes-coronéis, que era o Dr. Pires e o Major Martins, que foi aproveitado como tenente-coronel, 5 majores, 24 capitães, um capitão médico, um capitão químico, um capitão farmacêutico, que a gente tinha, médico, químico e farmacêutico, que depois foram extintos. 36 primeiros tenentes, que era o grande número, que éramos nós, né? E 13 segundos tenentes, porque todos os segundos tenentes tinham sido promovidos a primeiro tenente, tá certo? Então esse foi o quadro do decreto-lei número 9. Depois eu falo sobre ele. Tá bom. Assegurou-se o aproveitamento nesse quadro do pessoal do CB do antigo Distrito Federal que retornou ao serviço da União. Então, todos os 1.238 bombeiros que tinham optado, que tinham sido os optantes, aceitos, porque foram 1.253, mas 21 não foram aceitos. Então, sobraram 1.238, alguns já tinham passado para a reserva, foram aproveitados no Distrito Federal. Assegurou-se a prioridade para os que já estavam em Brasília, aqueles 132, que já não eram mais os 132, porque eles tinham sido mandados de volta para o Rio de Janeiro e substituídos por outros que vieram no final de 65. Assegurou, aí é importante, que é uma coisa que até hoje se fala nisso, assegurou-se no primeiro, olha como que estava escrito, como é que vai estar escrito aqui, no decreto-lei número 9, no primeiro provimento de cargos, igualdade de condições quanto à posição hierárquica, situação idêntica à que fosse garantida pela União aos militares que viessem a ser reincluídos na Polícia Militar do Estado da Guanabara, estendendo-se esse benefício no que coubesse ao pessoal aproveitado no CBDE. O que é isso aqui? Homologia, uma palavra que gerou uma polêmica extraordinária no Corpo de Bombeiro. Por quê? No primeiro provimento de cargo. O que significa no primeiro provimento de cargo? No ato do aproveitamento.
Quando eu fui aproveitado, né, no distrito, na prefeitura, por um decreto do prefeito, eu fui aproveitado como capitão. Por quê? No primeiro provimento de cargos, qual era o primeiro provimento de cargo? Aquele cargo não existia na prefeitura. Então, no primeiro provimento de cargo, eu fui aproveitado um posto acima. Por quê? Porque o meu homólogo lá no Rio, da minha turma, já tinha sido promovido a capitão desde janeiro de 1965. Então, o meu aproveitamento na prefeitura do Distrito Federal foi como capitão a contar de 25 de janeiro de 1965. Isso se chamou homologia. E que para as praças foi muito difícil, porque para que fosse aproveitado, tinha que ser o homólogo tinha que ter sido promovido por merecimento, ou aliás, por antiguidade, né? E ter todos os cursos realizados. As praças que vieram do Distrito Federal do Rio de Janeiro para cá, por exemplo, não tiveram oportunidade aqui de fazer o curso de formação de cabo ou o curso de formação de sargento. Os homólogos deles lá do Rio tiveram. Então fizeram o curso, tinha promoção de cabo, de cabo mais moderno do que os cabos. Então o cabo aqui queria ser promovido por homologia, mas não podia. Teve gente que entrou na justiça. E isso demorou muito. Muito tempo atrás ainda teve gente que ganhou. Ganhou na justiça a promoção por homologia que foi contada lá atrás. Então, esse foi um caso. E teve gente que não conseguiu, que teve que, como nós fizemos o curso aqui. Bom, aí, então, esse aqui é o decreto número 9, que eu tenho ele aqui, não é? E que será aproveitado mediante a apresentação do Ministério da Justiça e Negócios Interior, no prazo de 30 dias contado da publicação desse decreto-lei, nos cargos previstos no item 1 e 2 do artigo, conforme o caso, o pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal que retornou ao serviço da União nos termos... Este parágrafo 2º é que nos deu o direito de ser aproveitado. Ele não perguntou se nós queríamos, não, né? Ele disse que nós seríamos aproveitados. Isso aqui depois teve um impacto lá na frente, porque lá na frente a Procuradoria-Geral disse que a gente optou. Não foi verdade. Nós fomos compulsoriamente aproveitados, ou então ficaríamos no DASP. Ou ficaríamos no DASP ou seríamos aproveitados. E todo o efetivo foi aproveitado. Então não houve uma segunda opção, como mais tarde foi dito, quando houve uma... Lá em 69 nós vamos tratar disso. Terá prioridade para o pagamento previsto no parágrafo anterior do pessoal que já serve em Brasília, que era aquele pessoal que veio, que retornou e que voltou, e que mais tarde voltou. O disposto aplica-se ao pessoal da Polícia Militar do antigo Distrito Federal, que foi transferido para o Distrito Federal. Aqui, esse que eu falei agora aqui, ó. É assegurado ao pessoal de que trata o parágrafo 4 do parágrafo, dos casos a que se refere ambos desse decreto-lei, em igualdade de condições quanto à posição hierárquica e situação idêntica. Esse é o da homologia. E garantiu, que foi muito importante, que as despesas de remoção para Brasília do pessoal de que trata esse decreto-lei, bem como as decorrentes da execução da lei 4.010, que era da Polícia Civil, inclusive no que concerne aos servidores que já se encontram na capital, continuarão a ser atendidas no corrente exercício pelo Grupo de Trabalho de Brasília. O que significou isso? Que nós ganhamos três ajuda de custo, e passamos a ganhar dobradinha, porque todos os que tinham vindo para Brasília desde 1960 ganhavam dobradinha. Então o salário dobrou. Foi uma coisa interessante para que ficou garantido aqui. Então esse decreto-lei número 9 foi importante. Mas por que teve o decreto-lei número 9? Né? Se lá atrás nós já tínhamos apresentado tudo isso, lembra? Quando eu falei que tinha vindo aqui para falar com o Major Eli, etc., atrasou quase um ano para que nós tivéssemos realmente a situação regularizada por aqui. E qual foi a consequência disso aqui? A consequência disso aqui foi que, daquilo ali, foi que 2 dias depois foi publicado o convênio celebrado entre o governo federal e o estado da Guanabara, versando sobre a reinclusão nos quadros da Polícia Militar do estado da Guanabara do pessoal da Polícia Militar do antigo Distrito Federal que não foi aproveitado em Brasília. Então, eles não foram aproveitados em Brasília. Tanto que eu falei que o quadro deles ficou em 1.200 quando eles tinham mais de 8.000. Né? Quem foi aproveitado foi o pessoal da JEP, que não era policial militar.
né? Eram R2 do Exército, aproveitados, que ocupavam um cargo civil que se chamava tenente da GEB, mas eles não eram militares, entendeu? Então isso para a Polícia Militar foi uma situação, e para eles foram mandados de volta para o estado da Guanabara compulsoriamente, né? Porque eles não foram aproveitados em Brasília. Como é que se deu esse aproveitamento do Brasil? Agora, importante também é a gente ler o artigo 3º do Decreto-Lei. Artigo 3º. O orçamento da União consignará em anexo próprio as dotações destinadas ao pagamento do pessoal de investidura federal. Então, aqui foi reconhecido que nós éramos de investidura federal, da Polícia Militar do Estado da Guanabara, inclusive os inativos, bem como das pensões deixadas aos seus beneficiários. No convênio que foi assinado com o Estado da Guanabara, é complicado isso, né? Uma parte, poucos da Polícia Militar que tinham optado, foram aproveitados. A maioria foi mandada de volta para lá. E foi feito um convênio, e nesse convênio ficou assegurado que aqueles que tinham investidura federal, isto é, aqueles que tinham optado lá em 1963, né, eles continuariam recebendo, inclusive, as pensões deixadas pelos beneficiários pela União. E isso depois foi estendido para nós também, lá mais adiante. Resolvido o problema da Polícia Militar quanto à lotação do seu pessoal, aí ficou resolvido da seguinte maneira: o grosso de volta para o Rio de Janeiro, garantindo o direito de que eles eram federais e que eles iam ficar num quadro à parte. Eles não ficariam no quadro da Polícia Militar do Distrito Federal, eles ficariam no quadro à parte. Mas ficou resolvido que eles continuariam recebendo pela União e teriam promoção de acordo com a posição hierárquica deles à época da passagem do retorno. Resolvido o problema da Polícia Militar quanto à lotação do seu pessoal, iniciou-se o processo de aproveitamento nos quadros do Corpo de Bombeiros do pessoal militar que retornaram ao serviço da União. Os decretos eram individuais nos seguintes termos. Vou ler o meu decreto, né? Aproveitar no posto de capitão do quadro do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a que se refere o artigo 4º, item 2 do Decreto-Lei número 9, de 25 de junho de 1996, o primeiro tenente Paulo José Martins dos Santos, do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, que retornou ao serviço da União nos termos do artigo 46. Então, essa foi a minha passagem do Ministério da Justiça. Eu já tinha passado do Ministério da Justiça para o Estado da Guanabara. Agora eu passei do Ministério da Justiça para a Prefeitura do Distrito Federal. E este decreto... Então, presta atenção. Eu não fui transferido para a Prefeitura. Eu fui aproveitado. Isso depois, lá na frente, foi uma briga grande da gente, porque eles começaram a dizer que nós não éramos mais federais, nós éramos do Distrito Federal e isso implicava numa perda salarial para todos nós, inclusive para vocês ainda hoje. Porque se a gente não tivesse ganho isso lá atrás, nós hoje, talvez, não sei aonde que a gente estiver. Bom, portanto, fica claro que não houve transferência de pessoal da União para o Distrito Federal, e sim unicamente aproveitamento, sem perda da condição de funcionários federais. Estes atos do prefeito do Distrito Federal acham-se publicados no Diário Oficial da União de 25 de outubro de 66, constando como decretos de 21 de junho de 66. Então, veja bem, o decreto 9 é de 25 de junho. O decreto que foi publicado, o nosso aproveitamento, que só foi em outubro, retroagiu para antes do decreto-lei. Você podia ver que as coisas aqui aconteciam de uma coisa assim, completamente fora do comum, fora do normal. Mas valia, porque, conforme tinha me dito o ministro Milton Campos, né? Direitos não haviam. E nós tínhamos aspirações. Na época era diferente. Então era diferente. Então você não tinha para quem reclamar. Então ficou tudo bem, né? Mas a gente reclamou. Por quê? Porque nós não estávamos sendo promovidos, nós estávamos sendo aproveitados. Como é que você é aproveitado sem ser promovido?
Aí eu digo aqui nesse documento que eu fiz. Como surgiram dúvidas se o simples fato de serem aproveitados também implicava legalmente em promoção aos postos ou graduações seguintes, na escala hierárquica, o prefeito teve que baixar o decreto 544, de 18 de novembro de 66, que preceituou no artigo 1º os oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, aproveitados nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, criados pelo Decreto-Lei número 9, de 25 de junho de 66, são considerados como promovidos. Então, nós realmente fomos promovidos a partir desse decreto, porque antes nós só estávamos aproveitados. Embora dissesse que eu era capitão, mas era um capitão, não sei, pô, que capitão foi aquele, pô, né? De um decreto do prefeito que retroagiu para antes da promulgação do Decreto-Lei 9. Sem direito à percepção de vencimentos e vantagens atrasados. A gente nem reclamou, porque não ia adiantar reclamar mesmo, né? Então deixa do jeito que está mesmo, vamos receber a partir daí. A contar da data da promoção dos respectivos homólogos na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara. Aí a minha promoção passou a valer a partir de 25 de janeiro de 1965. Você vê que confusão. Para explicar isso aqui, né, não é fácil de entender, né? Essa saga toda que nós passamos. Agora, isso aí era briga todo dia. Não foi assim. Não, tudo bem, olha, faz aí pra gente, nós somos bonzinhos. Não, tinha que comprovar que a gente era mesmo, e apresentar, e brigar, e ir lá, e ir na prefeitura, e ir no Congresso, para conseguir. Mas nós conseguimos. Então, a partir daí, aquela divisão, né, em duas partes, se concretizou, que eu tinha falado antes, né? Ficou dividido em duas partes, inclusive com os dois comandantes, porque o coronel Hermano não era mais o comandante. O Major Martins foi promovido a tenente-coronel, e aí ficou comandante só do pessoal que estava aqui em Brasília, que já era mais, já tinha vindo o pessoal da marcha, já tinham vindo. Então aqui já não eram mais 132, aqui já tinha um efetivo bem maior. E eu já estava aqui em Brasília, já tinha sido transferido, fui transferido em 65, né? Naquela remudança, eu fui transferido. Então eu já estava aqui em Brasília. E eu já estava aqui em Brasília no papel, porque na verdade eu estava lá no Rio de Janeiro porque estava fazendo o curso de formação, de aperfeiçoamento de oficiais. Entendeu? Então, a corporação ficou dividida. Nós já tínhamos perdido o pavilhão de São Cristóvão, já estávamos lá na Escola 15, né? Uhum. Então, o grosso da tropa ainda estava lá na Escola 15, em 66, né? Mas a gente a nossa situação já estava definida. Mesmo aqueles que estavam lá no Rio de Janeiro já tinham sido aproveitados aqui em Brasília. Só não tinham vindo para Brasília. Fica claro isso. Não foi só o pessoal que estava aqui em Brasília que foi aproveitado, não. Foram aproveitados 1.238. Teve um decreto para cada um. Esses 1.231, cada um teve um decreto colocando-os na sua devida posição hierárquica. E aí é que teve o problema com as praças, porque quase raríssimos foram os que conseguiram ser promovidos por homologia com o pessoal da Guanabara, porque não tinham curso de formação de cabo, não tinham curso de formação de oficiais, ou não tinham curso de formação de sargento. Então, eles não tinham requisitos para obter a vantagem da homologia. E isso foi muito difícil deles entenderem, e foi muito complicado realmente para negociar isso aí, para eles entenderem. Bom, isso se deveu ao inconformismo do diretor-geral, que, vendo derrotado no Congresso Nacional a pretensão de unir as verbas da PM e do Corpo Bombeiro na polícia, no final do ano de 65, por portaria, o que era ilegal, já falei isso, exonerou o coronel Hermar e fez essas mudanças todas do pessoal que estava em Brasília voltar para o Rio, do pessoal que estava no Rio vir para Brasília, etc, etc. Bom, então em 66, para a gente concluir essa fase, né, ficou resolvida a questão do nosso enquadramento. A partir daí, nós éramos da Prefeitura do Distrito Federal, subordinados ao chefe de polícia, né?
Até que tive que criar essa Secretaria de Segurança, porque a Secretaria não existia. Não existia. Estava só no papel. Tava no papel anterior, mas nesse aqui não estava. Não está. Ela foi ser criada mais tarde. Tá certo? Ficou resolvido isso. Muito bem. Coronel Irmar preso, a gente lá no Rio e o pessoal aqui em Brasília. Aí aconteceu um fato que mudou de novo a nossa história. 3 americanos foram presos pela Polícia Federal por contrabando de pedras preciosas e etc, etc. E isso criou uma situação de constrangimento com os Estados Unidos, né?